A história do direito no Brasil foi sendo construída passo a passo através de grandes personagens que tiveram, a seu tempo, seu brilho e sua grande contribuição para as ciências jurídicas. Suas obras e realizações e legado permanecem resplandecente na mente e nos corações de todos os verdadeiros cultores do direito. Eu sou o advogado criminalista Francisco Carlos da Silva e, em humilde homenagem, quero falar um pouco sobre os grandes nomes da história do direito. Sem mais delongas, hoje falaremos do príncipe dos advogados, Dr. Valdir Troncoso Pérez. Roda a vinheta. Nada mais justo do que começar a série de vídeos deste canal com aquele que foi e ainda é considerado o príncipe dos advogados, Dr. Valdir Troncoso Pérez. E é na pessoa dele que quero homenagear todos os grandes e consagrados vultos do direito. Valdir Troncoso Pérez nasceu no dia 30 de outubro de 1923, na cidadezinha de Vargem Grande do Sul. Era filho de um imigrante espanhol que foi casado com uma filha de espanhóis. Veio daí então seu apelido espanhol. Em idade de ingressar na faculdade, ele saiu lá da sua cidadezinha do interior e foi para a capital, na cidade de São Paulo, aonde foi cursar Direito no famoso Largo de São Francisco, na Faculdade de Direito de São Francisco. O amor dele pelo direito e principalmente pelo Tribunal do Júri sempre correu em suas veias. Tanto que ele fez o seu primeiro júri com a idade de 21 anos, quando ainda era quarto-anista da faculdade. É isso mesmo. Foi o acaso, então, que antecipou esta inevitável estreia. Ele iria estrear de qualquer jeito, mas por acaso ele ainda estava no quarto ano. Eis que na cidade de Casa Branca, que era uma pequena cidade vizinha lá de Vargem Grande do Sul, precisavam fazer um júri e só havia 4 advogados naquela cidade. Estavam em viagem e 2 declaravam-se impedidos para aquele caso. Então o juiz, que sabia que o filho do seu Belarmino fazia direito na capital, mais precisamente na lendária Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, foi bater lá na casa dele para ver se o menino podia fazer aquele júri. No final de semana que o Valdir foi para casa, ele deparou com esse grande desafio. Mesmo estando ainda no quarto ano, Troncoso não se fez de rogado. Foi até Casa Branca, falou com o juiz, aceitou a tarefa, anotou tudo que podia do processo e se preparou o máximo possível para defender seu primeiro patrocinado. Daí para cá, nunca mais parou. Sempre buscou armar-se da melhor técnica para aliar aos seus talentos que já eram natos. Segundo a crônica forense, na sua carreira ele logrou participar de mais de 1000 julgamentos, dos quais mais de 130 eram casos de homens ou de mulheres que mataram por motivo passional. Mas como ele chegou ao topo da fama, como uma lenda viva da advocacia brasileira? Primeiro, ele escolheu como filosofia de vida, como trajetória existencial, amar o direito e abraçar por inteiro o brocardo. Nullo est dia conundicatio pro réu, ou seja, introdução livre, né? Inútil
foi o dia em que eu não advoguei. Assim que ele se formou, ele passou a atuar pela Defensoria na capital paulista, o antigo PAJ, como advogado dativo, defendendo os pobres e os necessitados. Naquele período, que é de 1974 até aproximadamente 1990, a Procuradoria de Assistência Judiciária, a famosa PAJ, muito embora ela tivesse em seus quadros excelentes advogados do maior gabarito, eles não tinham número suficiente para dar conta da quantidade enorme de processos que se acumulavam nos dois tribunais do júri que existiam lá naquela época. Isso sem contar, que tinha processos em que tinham vários acusados e as suas defesas colidiam, eram conflitantes, o que obrigava então os juízes a nomear advogados chamados sempre chamados dativos, a fim de auxiliar nos processos em que o PAJ, por sobrecarga, via-se impossibilitada de atuar. Pois é, por conta então desta sua atuação, ele pegava muitos júris e o aprendizado e a experiência estressante e desafiadora desta atividade foi robustecendo cada dia mais no corpo e na alma daquele grande tribuno. Então, contam os amigos dele que naquela época, lá nos idos dos anos 70, os advogados costumavam se reunir em uma sala no segundo andar lá do velho prédio do Fórum Criminal, no Palácio da Justiça, onde tinha uma salinha e lá era a sala de espera das audiências. E lá tinha um banquinho também, tinha um banco de madeira, e eles apelidaram aquela sala de o Salão dos Passos Perdidos, e por causa daquele banco, eles chamavam aquele local de Praça da Alegria, lembrando lá daquela comédia que tinha da Praça da Alegria. Pois é, nesse local se encontravam os advogados e conversavam de tudo, até também sobre direito. Lá se reuniam o Valdir Troncoso Pérez, Márcio Tomás Bastos, Raimundo Pascoal Barbosa, Zulaie Cobra Ribeiro, Oswaldo Iane, Nilson Jacob, lendas do direito todos esses, dentre outros que lá também se reuniam. E era o espanhol, como era carinhosamente chamado pelos colegas, quem mais reluzia naquela roda de conversa lá da Praça da Alegria. O Dr. Valdir Troncoso Pérez, já maduro e fenômeno do júri, era um sujeito magro, calvo, óculos fundo de garrafa, até um pouco franzino e com voz de trovão, um pouco rouca, lembrando a Dona Irã Barbosa. Nos idos de 1960, tinha o velho escritório de advocacia na Praça da Sé 385, terceiro andar, no mesmo prédio onde funcionou a Ordem dos Advogados do Brasil, a secção de São Paulo. Eram duas salas boas e duas pequenas, uma salinha de espera e um banheiro minúsculo, não mais que isso. Móveis um pouco velhos, ou melhor, já bastante desgastados com o tempo, e na sala de espera tinha apenas uma mesa, um carpetezinho, um carpete razoavelmente consumido, a mesinha da recepcionista e dois banquinhos desconfortáveis de madeira, que, segundo ele dizia, era para que ninguém ficasse lá fazendo hora. Sempre foi desapegado de bens materiais, como se pode ver pela descrição aí do seu escritório. Ele não
tinha vaidade nenhuma e nem buscava a perseguição de coisas de consumo, coisas materiais. O seu sonho, se não o único sonho, sempre se concentrou na advocacia criminal, a qual intensamente vivia 24 horas por dia. O Valdir, ele se consagrou na tribuna do júri, principalmente defendendo a violenta emoção e o crime passional. Ele tinha tamanha magnitude e conhecimento da alma humana que inevitavelmente arrebatava todos os jurados e a plateia que sempre lotava os tribunais onde sabiam que ele estaria atuando. Sobretudo, principalmente estudantes de direito, para verem o príncipe dos advogados sustentar a defesa do alto da gloriosa tribuna do júri. Ele dizia para os colegas que faziam júri e também para os novatos: como é possível alguém se dispor a defender ações humanas ignorando as ciências da alma e do raciocínio? Pois é, na opinião dele, a instituição do júri era tão sagrada que era imperdoável o advogado ter uma medíocre atuação no plenário por se descuidar dos estudos da literatura, da história e da natureza humana, ou seja, a psicologia do ser humano. Esse foi o segredo do seu grande sucesso. Na tribuna, agigantava-se, surgindo de sua humildade, um novo ser construído para a lide forense, dominando o auditório somente pela música da voz e pela sonoridade retumbante das grandes frases que construía ao longo de sua sustentação. Dizia então da ingratidão dos homens e do nada do mundo. Falava daquilo que todos os homens podem sentir como homens para alcançar a humanidade de um homem. O pássaro voava livre no discurso do Valdir, pois a oratória assomava como um dom inato, apesar de ter sido cultivada e cuidadosamente cinzelada por aquele gênio. Em uma entrevista, ele disse certa vez, resumindo sua trajetória: trago na alma, desde menino, a liberdade. Ela é o ponto de partida do meu fazer. É a senhora sublime da minha alma. Príncipe entre os príncipes da advocacia, igual a outro grande mestre da tribuna, o grande Evaristo de Moraes, Valdir não deixou um único estudo de feição técnico-jurídica. Isso porque não se considerava um jurista, embora o fosse, quando era necessário, mas ele se considerava apenas um simples causídico artífice do direito. Valdir não admitia a convivência entre a atuação profissional do criminalista e a fraqueza, a leniência, a frouxidão de caráter ou de conduta, deixando sempre muito claro que a especialidade não poderia se compadecer com os pusilânimes. O advogado da área criminal, dizia ele, não pode exercer seu ministério sem desprendimento, sem domínio sobre seus medos. Precisa ser alguém desassombrado, cauteloso sim, mas nunca reticente, tíbio ao quebrado, devendo estar sempre pronto a desafiar com vigor o poder constituído para garantir o direito de sua expressão viva mais impactante, a liberdade. Como já disse, arrebatou plateias, impôs respeito a membros do Poder Judiciário e do Ministério Público
que lhe devotavam confiança e que o apontavam como exemplo de talento, cultura e correção. Influenciou gerações de advogados e se tornou o maior tribuno do seu tempo. Quem batia a porta do seu escritório encontrava imediatamente abrigo, sem distinção de classe social, sem preconceito com o crime cometido, sem nenhuma preocupação com a percepção de honorários, porque para ele as pessoas que advogam no crime têm extrema simpatia pelos oprimidos e querem proclamar sempre a sua inocência. Trouxe à tona, em centenas de julgamentos pelo júri, a alma humana em carne viva. Rebatia as alegações produzidas pela defesa, apresentando a tragédia, as veias abertas da paixão, do ciúme, do desespero pelo amor contrariado e pelo lar desmoronado. Era a época que a sociedade machista patriarcal ainda não compreendia a busca da autonomia da mulher. É triste que as verdadeiras obras de arte criadas por suas defesas, com a beleza que as caracterizava, restem perdidas no tempo. Imaginem uma sessão onde o Valdir atuava. O juiz passava a palavra para a defesa. O auditório, sempre repleto de estudantes, advogados e pessoas do povo que tinham ouvido falar do príncipe dos plenários. Juiz, promotor, funcionários, seguranças e demais, todos se firmavam suas atenções para receber mais uma aula de oratória argumentativa. As provas, cansativamente apresentadas e exploradas pela acusação, eram deixadas de lado e Valdir levava os jurados para um outro plano, o da pessoa humana. A realidade da miséria do ser humano transfere-se então para o salão do júri e as causas do agir do réu contaminam os presentes, tornando perceptível a origem e razão da conduta do réu. O réu passa então a ser visto como parcela da humanidade que todos integram de forma concreta em uma abrangência implícita com os julgadores. Cria-se uma espécie de unidade interpessoal naquele momento, naquele local. Os jurados avaliam que talvez todos não sejamos tão estranhos assim uns aos outros, sendo capazes assim de vivenciar um sentir no qual a emoção repudia em parte o racional e iguala aos homens ao menos uma parcela, assemelhados pelos sentimentos comuns atingíveis. Então, ele consegue transmitir a compreensão do ato e quem compreende está a meio passo de se desculpar, concluiu Valdir. A sutileza dele repousava no distanciamento da tese em espécie do crime estático em julgamento, levando os presentes para uma situação abrangente, afinada com a sensibilidade e um pouco despreocupada com a lógica formal. Imergia os jurados em um momento humano, fluido e idôneo, para desbastar uma realidade áspera e penosa. A dialética dele, naquele momento, anulava não apenas a sensatez aparentemente coerente das provas, como também cancelava o detalhe sem relevo do processo. Substituía tudo que estava nos autos pelo homem concreto, ser vivente com seus conflitos e paixões da alma. Como um psicólogo, sociólogo e advogado, explorava a análise existencial e conseguia incluir o réu na categoria dos humanos, igual a todos que ali estavam. Terminada a sua peroração pintada como um quadro vivo, pura arte, e no conteúdo, todos já imobilizados e encantados com a avaliação dos fatos, sob a ótica valdiriana,
já olhavam o réu não mais como um monstro do começo, mas como um ser merecedor da complacência humana. Assim eram os júris hipnóticos de Valdir Troncoso Pérez. Mentre il poeta, il pittore, lo scultore e l'architetto lattiano poema, quadri, statua e monumenti, l'oratore non deve lattiare altro dietro a se c'è una fugace celebrità nella mente degli uditori, la quale purtroppo inclina all'oblio tutti il suo ingegno si manifesti in parole alate che svalacicano appena terminate la ringa. Maurício Garçon, sul Oratória Forense. Traduzindo, enquanto o poeta, o pintor, o escultor e o arquiteto deixou poemas, pinturas, estátuas e monumentos, o orador não deve deixar nada para trás que apenas a celebridade passageira nas mentes dos ouvintes, o que infelizmente tende ao esquecimento. Toda sua engenhosidade se manifesta em palavras aladas que se desvaloriza assim que a arenga acaba. Nos 86 anos de vida dedicados ao direito e à justiça, sustentou de forma ímpar suas convicções e seus ideais, atravessando com galhardia a fronteira que distingue o homem médio do grande homem. Já com mais de 80 anos, o criminalista parou de fazer júris ou de advogar. Um acidente vascular não poderia ter sido mais cruel. Atingiu a voz de Valdir Troncoso Pérez. Fulminou exatamente o instrumento de sua fulgurante inteligência, de sua multifacetada cultura e de sua devoção à liberdade. Emudecido, ele continuou a raciocinar. Não falava mais o seu gestual e os seus olhos continuaram a expressar a riqueza de sua alma e de seu pensamento. Por fim, o príncipe dos advogados morreu em 12 de abril de 2009. Pediu para Carminha, sua sempre amada e querida mulher, que ao morrer queria fazer sua última viagem para ser sepultado na sua cidadezinha de Vargem Grande do Sul e enterrado com sua beca. Confidenciou a um amigo a razão do pedido. Porque se o transcendente existe, ela, a beca, que o ensinou a abrir as portas dos cárceres, haverá de ensiná-lo a abrir as portas do céu. Agora as brumas da lenda o absorveram, mas o sussurrar do pensamento de Conte alenta. As pessoas não morrem enquanto continuam vivas no coração daqueles que as amaram. Deus, que lhe deu as chaves da cadeia, certamente já lhe abriu as portas do céu.